Boa noite, queridos. Amém? O tema da minha palavra hoje é coragem. E antes de entrar na palavra, eu queria deixar aqui a definição dessa palavra, coragem. O Google, a internet, define coragem da seguinte maneira: o sentido literal da palavra. A palavra coragem tem origem no latim. Coraticum, derivado de coração, significa literalmente a ação do coração, ou ter um coração forte, representando bravura, força interior e ânimo, necessários para enfrentar medos, desafios e a vida. O sufixo aticum evoluiu para agem, em português, ou seja, coragem, ação do coração. E texto bíblico, para a gente introduzir essa palavra, Josué, capítulo 1, versículo 9. Pode projetar para mim, por favor? Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém, queridos? Olha que palavra poderosa. Está falando do quê? Ah, que bom que vocês estão aqui comigo. Está falando de coragem, querido. E como a gente viu a definição da palavra, coragem é o quê? Ação do coração. É muita coragem para alguém que fazia mais de anos que não cantava, que não dançava, vinha até aqui e dançar, cantar um rap, O Cléo, que a gente conhece de longa data, coragem, é diferente do que ele faz, não pelo que ele fez em si, mas para quem ele estava fazendo. Preciso coragem para isso. Muito corajoso eles. Cadê o Kevin? Kevin, corajoso demais, parabéns. É sobre isso. E a coragem, no contexto bíblico, querido, não quer dizer ausência de medo. Pelo contrário, o avivamento, queridos, mais que isso, mais do que a emoção, ele traz a convicção. Coragem é ter a convicção que, independente de como está a circunstância, não é que eu não tenho, não é a autoconfiança que me falta, é relacionamento, é entender de onde vem a minha coragem. O texto que a gente acabou de ler aqui fala sobre ter Jesus, sobre quem vai estar comigo. Projeta para mim Isaías 41:10. Olha o que faz verdadeiramente um homem ser corajoso. Olha só que palavra bonita. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a destra da minha justiça. Olha só. Então, ou seja, a Bíblia nos incentiva a ter coragem. Coragem é a convicção. A convicção que, independente de como eu esteja, de como está o meu coração, as circunstâncias do meu dia a dia, é saber que tem alguém maior junto comigo. Alguém que me segura e me sustenta. Palavra de Deus, Isaías 43, Isaías 49, vai me dizer o seguinte: que ainda que uma mãe não se compadeça de um filho, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que te tenho gravado na palma das minhas mãos. Só alcança a palma das mãos de Deus aquele que tem coragem, querido. Aquele que é corajoso. E coragem, querido, torna a dizer, não é ausência de medo. É pelo contrário. É a convicção, a certeza de que eu vou, mesmo sentindo de não ir. É confiar. Coragem, querido, tem muito mais a ver com fé do que autoconfiança. A fé é o quê? A fé é a certeza das coisas que a gente não vê, mas espera por elas. Então isso, querido, nos encoraja. E coragem, ela nasce da presença de Deus. Ela nasce do relacionamento que eu busco com Deus. Ou seja, eu posso ser, que nem eu falei, preciso ter coragem para vir aqui cantar, pregar. Eu pessoalmente não tenho coragem de pegar o microfone para rimar em nada. O máximo que vai sair é bombeta, rima com caneta e está tudo certo. Ainda é decorada e colada.
Porém, Deus me deu coragem a subir aqui e falar do nome dele. Deus me deu coragem para enfrentar os desafios que eu passo no meu dia a dia. Mas não é só para mim, é para todos nós, é para o Arena, amém? Então, queridos, é essa coragem que Deus quer que nós temos. Olha o que diz o texto de Atos 4, versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens iletrados e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Ou seja, a coragem vem de estar com Jesus, não é de não ter medo. Um dia, eu não tinha medo de altura, até que um dia eu caí. Aí eu não fiquei com medo de altura, mas fiquei com medo de cair. Só que eu precisava trabalhar. E o serviço era pintar de baixo para cima, um prédio de 15 metros de altura. Falei, poxa, e agora? Ou eu trabalho, ou eu vou. Eu fui com medo. Hoje eu entendo que eu enfrentei o medo por uma necessidade. Mas o meu maior medo, querido, eu quebrei quando eu conheci Jesus. E como é que foi quebrar esse medo? Foi com muita persistência, foi com muita luta. Porque eu venho de uma família que conhece Jesus literalmente. Eu tenho uma avó, uma mãe, que, como diz o pastor, são mulher do coque, mulher de oração. Então eu já conhecia Jesus de ouvir falar, mas eu não tinha coragem de falar, eu quero esse Jesus na minha vida. E um dia eu tive um encontro com ele. E para eu ter esse encontro, eu tive que deixar o medo de lado. Assim como esse versículo, às vezes você pode se ver iletrado ou desprovido de algo ou de alguma coisa. Mas, querido, Deus não importa com isso. Deus quer só uma coisa de você. Que você enfrenta o medo de abrir mão de sei lá o que você carrega, do que é a sua vida. Mas de falar, eu abro mão disso para ter um encontro verdadeiro com Jesus. Quando eu fiz isso, queridos, eu entendi, eu digo com todas as letras, sem medo de errar. Melhor do que uma rima casando com beat, com flow e qualquer outra coisa. Sem medo de errar, querido. Foi a melhor decisão da minha vida. Eu encontrei aquilo que eu não sabia que eu estava procurando. Mas precisei ter o quê? O que eu precisei ter? Mas eu não sabia que essa coragem vinha de Jesus. Essa coragem vem dele. Queridos, Pedro e João eram discípulos de Jesus, homens simples, pescadores. Deus fez dele grandes homens, marcados na história. Pedro, para quem não conhece a história de Pedro, querido, Pedro era o discípulo que andou sobre as águas. O discípulo que, negou Jesus, tá? Quem nunca errou? Que atire a primeira pedra ou levanta a mão aquele que nunca errou. Mas ele tinha coragem. Jesus um dia falou para ele, olha, tu não sabe, mas Satanás queria te cirandar, te esmagar. Mas eu intercedi por ti. Mas quando você se converter, você terá muito valor. E o Pedro, assim, ele foi corajoso, queridos. Ele mostrou a coragem dele em alguns momentos, a Bíblia traz, que na primeira pregação, ele com coragem e intrepidez, ele ministrou 3.000 homens, 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Continuando, ele continuou com aquela coragem. Botaram um homem coxo, mendigo, à beira do templo. O que ele fez? Ele foi lá, pregou para ele, falou, olha, cara, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ou seja, a gente vai se tornar corajosos quando nós decidimos andar com Jesus. Testemunhar aquilo que Jesus fez. Não só testemunhar, falando, mas agindo como Ele. E precisa de coragem. Porque para viver o que Jesus viveu, medroso não vive. Não vive, querido. Não vive, de verdade. Ele chegava na sinagoga para os fariseus, que eram os caras que conheciam tudo, que eram os detentores da lei, que conheciam ali a palavra. Ele não foi ali para humilhar ninguém. Ele chegou humilde, manso de coração. Mas ele tinha algo que só corajosos assumem que precisam. Só corajosos, que era a dependência de Deus. Ele dependia totalmente de Deus, querido. Porque ele era corajoso. E é uma coragem que vale a pena a gente ter.
Coragem sustenta fidelidade em meio à oposição. É o que eu estou trazendo, querido. Quem é corajoso, não importa como está o mundo lá fora. O mundão está cruel. Cléo trouxe uma notícia triste, a gente perdeu um conhecido, um amigo. Fora um amigo e conhecido, quantas coisas ruins a mais está acontecendo. Pessoas têm se entregado à prostituição, à droga, aos vícios. Pai matando o filho, filho matando o pai. Roubo, a política, o sistema que está um horror, um caos. Mas se a gente for olhar para isso, a gente vai desanimar. A gente vai ficar com medo. Olha, eu vou me esconder porque lá fora o barato tá louco. Mas não, Jesus ele não se escondeu debaixo da mesa. Ele olhou para o sistema que estava corrompido e falou: olha, o que faltava não vai faltar mais. Só tenham coragem. E o convite de coragem de Jesus foi um só. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e venha após mim. Os maiores revolucionários do mundo, os caras que fizeram história, eram 12 semi-analfabetos, 12 improváveis, 12 pessoas que ninguém dava nada por eles. Mas eles tiveram coragem de bater no peito e falar: eu vi o próprio Deus andar na terra, eu andei com Ele e vou repetir o que Ele fez. Arena, Deus quer fazer o mesmo com vocês. Deus quer fazer o mesmo com a gente. E depende de nós ser forte e corajoso. Porque não é fácil. Mas com Jesus a gente consegue. E alguém duvida disso? Alguém duvida disso? Se você duvida, querido, hoje é noite de deixar de duvidar. Se você tem medo, deixa eu te dar uma notícia, eu também tenho. Só que sabe o que a palavra de Deus me diz? Que o verdadeiro amor lança fora todo medo. A minha coragem vem dele, não vem de mim. Então se eu não me conectar com ele, eu não vou conseguir. O medo vai me vencer. Aí eu não vou saber o que significa coragem. Aí a ação do meu coração vai ser o quê? Regredir, retroceder. Vou dar 2 passos para trás para que ninguém me veja. A galera aí que é mais antiga sabe, conhece, né? Quem não é visto não é lembrado. Então deixa eu ficar quietinho, ó, na miúda. Queridos, às vezes o homem não te vê. Às vezes você se esconde de todo mundo, até mesmo de você. Mas a palavra de Deus vai me dizer, lá em Salmo 94, que os olhos que formaram os olhos não vê. Os ouvidos que formaram os ouvidos não ouvem. Não foi Deus que deu sabedoria ao homem? Não tem Ele poder para julgar e medir as intenções do coração? Dele ninguém esconde nada. Ele conhece o medo que tem aqui dentro. Mas quando eu entrego o medo para Ele, o medo me volta para mim coragem. Eu não vou deixar de ter medo, mas eu sei que aqui não tem chão, mas eu vou pisar, porque eu sei que Deus não vai faltar. Eu sei que Ele não vai faltar, querido. Então olha o que é ter coragem. Olha o que Jesus pede nisso. E tem mais, não para por aqui. Coragem conduz à obediência prática. Querido, de vivências que eu tive no passado, o Cleomar, a gente teve uma experiência bem louca. Posso contar, Cleo? A gente se aproximou numa treta. A gente foi num show de um cantor, de um grupo. E lá a gente, por alguma razão, a gente tretou. E eu, junto com o cara que estava comigo, a gente deu um prejuízo grande pro seu irmão. Pro Renan. Isso. Até aproveitar a oportunidade de pedir perdão para ele aqui, se estiver filmando. Né? Que Deus abençoe muito a vida dele. Só que aí, passado, isso foi num sábado, numa segunda-feira, eu dei um prejuízo pro cara. Eu saindo da escola, o Cleomar veio, né, cobrar o prejuízo que eu tinha dado pro amigo dele. Foi um fuzuê danado. Eu levei paulada, tomei umas porradas, bicudo, mas graças a Deus estou vivo. Olha só, a gente não se falava, a gente teve problemas. E olha que coisa legal, a gente tem muitos amigos em comum. E sabe o que aproximou a gente? A gente sentou, eu acho que conversando, não com ele, acho que tinha a gente tinha esse bloqueio, o cara me fez mal, eu fiz mal pra ele, então a gente não conversava.
Mas a gente falando, sabe sobre o quê? Sobre rap. Sempre gostei muito. Não me arrisco a cantar, dançar muito menos, mas gosto. Sempre me envolvi bastante. E a gente, assim, os amigos em comuns que a gente teve, hoje eu vejo que não foram só isso. Foi um propósito a gente se conhecer, a gente chegar. Eu tive, né, com muito receio, eu cheguei nele, eu pedi perdão, pedi desculpas. Depois que eu conheci Jesus, é claro. Falei, olha, um dia eu prejudiquei alguém que é um ente querido seu, eu me arrependo por isso. Hoje a gente tem um convívio muito bom, a gente troca muita ideia, admiro muito o trabalho dele, né, fico muito feliz pela caminhada dele. E a gente consertou algo que a gente tinha destruído lá atrás. Só que foi preciso coragem. Precisa ter coragem para pegar um revólver e atirar em alguém. Precisa ter coragem para pegar e roubar alguém. Precisa ter coragem para fazer várias coisas, para abusar de alguém. Ou vamos falar, falei de coisas ruins, mas precisa ter coragem para você chegar numa menina no rolê, ou para você ouvir um sim ou para ouvir um não. Precisa ter coragem. Mas só que eu entendi uma coisa. Para fazer tudo isso, não precisa ter coragem. Só não precisa ter Jesus. Precisa de coragem para você pegar uma paulada, tascar a paulada na cabeça de alguém. Ou dar uma pedrada na cabeça de alguém. Precisa não. Não precisa de coragem. Basta não ter Jesus. Coragem você precisa para falar, bater no peito. A Bíblia trata um homem, uma passagem que ele orava, batendo no peito e clamando, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador, sou falho. Mas não me deixe embora daquilo da mesma maneira que eu cheguei. Eu não quero ir embora sem ser justificado pelo Senhor. Queridos, isso é ter coragem. Reconhecer que nós somos pecadores e que nós precisamos de Jesus. Amém? Então, para isso é necessário coragem. A coragem faz a gente obedecer a Deus. Como? Para a galera, para os mais jovens que querem namorar, que vivem ouvindo, ficar pode, é normal. Não é normal não, querido. E é preciso coragem para dizer não. Para as propostas que o mundo dá. Um rolê que vai me tirar da presença. Não vou, obrigado. Um dia teve um show lá em São Tomé, de um grupo bom, um pouquinho conhecido, Racionais. Me chamaram, falei, irmão, obrigado, mas eu não vou. Mas o que tem? Falei, cara, de verdade, eu gosto, mas não é mais o que faz a diferença na minha vida. Hoje eu abro mão de ver um show dele para estar aqui no Arena. Hoje eu abro mão, sério, de verdade, de qualquer grupo de rap que seja, para estar com Jesus. Eu não abro mão do rap, porque rap é bom. É algo que fez muito sentido na minha vida, mas não fez mais sentido que Jesus. Algo que eu aprendi, que nem eu falei de mim, que eu não sou cantor, não canto nada, danço nada, mas eu gostava da ideologia, aprendi muita coisa boa. Aprendi que respeito mútuo é a chave. Olha o que eu ouvia, que vitória só vem se estudar e trabalhar. É bom isso, gente? Só que é uma ideologia que não tem Jesus. E eu precisei de coragem para abrir mão disso. Eu lembro que a minha coleção de CDs era ampla, tinha bastante, tinha vários. Tinha tudo original, bonitinho, com o selinho lá, a divisória. Era meu luxo. Né? Rap Brasil, Rap Pro, aquelas revistas bonitinhas, pôster. E ninguém me pediu. Não foi o pastor, não foi o meu líder. Foi algo meu e de Deus. Foi uma renúncia que me exigiu coragem. Minha mãe surtou. Ela falou, você está ficando doido? Porque a minha mãe é crente mesmo, gente. E assim, ela nunca me pediu para que eu fizesse isso também. Só que quando eu juntei tudo, ela falou, onde você vai com isso? Eu falei, mãe, eu entendi que isso aqui não é mais a essência da minha vida. Eu entendi que isso aqui não é o combustível que me move. Tive que ter muita coragem. Foi assim umas 3, 4 sacolas assim, cheiona de CD. Fora as revistas, tudo. Eu deixei ela, falei, olha, eu não vou dar para ninguém, porque aquilo que não é bom para mim, também não é bom para o meu irmão. Mas se o lixeiro curte rap, hoje ele vai ser abençoado. Pus lá na sacolinha bonitinho. Foi uma das maiores renúncias que eu fiz. Que era algo muito meu, mas precisou coragem. Ninguém me pediu. Foi algo meu e de Deus. Querido, para declarar que Jesus é o primeiro na tua vida, você tem que ter coragem.
para você obedecer, você tem que ter coragem. Medo, querido, não vai faltar. Medo, eu torno a dizer, o medo, ele é algo que nos paralisa. Mas quando você tem um medo que faz a diferença, é o temor. Quando você teme a Deus, é diferente de você ter medo de dar errado. Porque aí você não vai fazer com medo da consequência. Você vai obedecer com medo de perder a presença. Então olha como é legal. A coragem te faz estar próximo de Deus. Te faz obedecer. E pode até ser duro o que eu vou dizer. Mas se você não obedece, você não vai ser abençoado. Se você não obedece, você não vai prosperar. Ah, mas pessoas desobedecem e prosperam. Querido, prosperidade de verdade não é só ter bastante dinheiro. É você ser feliz, você não ter falta de nada. E o melhor de tudo, a tua vida agradar a Deus. A tua vida, Arena, ser um bom testemunho. Porque para isso tem que ter coragem. Coragem para falar não para o convite que chega. Coragem para falar não para o amigo que oferece um baseadinho, que oferece um risco. Para o amigo que chama para, tem duas ali, vamos, 4 é par. É difícil, mas você precisa ter coragem, você precisa ser corajoso para isso. O mundo vai te chamar de homossexual, vai te rotular. Mas o que vale o mundo se Jesus e os céus têm aplaudido quando eu obedeço? Quando eu tenho coragem de dizer, olha, a minha vida não é nada, mas quando eu encontrei Jesus, eu posso dizer, a minha vida foi mudada, foi transformada. Então, queridos, eu finalizo dizendo, seja como Josué. A direção, a orientação é Deus que está te dando. Seja forte e corajoso, que assim como fui com meu servo Moisés, assim serei eu contigo. Olha, não é qualquer pessoa que está dizendo, olha, é bom, ter um pastor do lado é ótimo. Em sua vida, pastor. Mas você saber que você tem alguém que é maior do que ele, que é maior do que aquele que está acima dele também. É aquele que assim, ó, aquele que o ser humano fica desse tamanhozinho perto dele. Mas saber que esse alguém tão grandioso, ele não vai pisar em mim e me aniquilar. Que ele me ama e que ele tem alegria quando eu obedeço. Quando eu tenho coragem de bater no peito e dizer, olha, eu não quero o mundo hoje. Eu quero Jesus a eternidade. O mundo, querido, ele te oferece, ele oferta. Ele não oferta coisas ruins, não, tá? É prazeroso, é gostoso. Oxe, que da hora. Fui em vários shows de rap. Show que começava às 8, terminava só às 6 horas da manhã. Vários festivais. Conheci muito desses caras famosos. Mas sabe, e o que é você quando o holofote apaga? O que um cara corajoso com o microfone na mão é quando não tem ninguém assistindo ele? A coragem maior, queridos, é quando o microfone desliga, as luzes se apagam e você bota a sua cabeça no seu travesseiro. Eu ouvi uma frase de um cara, eu achei muito doida, porque veio de um cara que todo mundo achava muito louco, o Mr. Catra. Todo mundo aqui conhece, já ouviu falar do Mr. Catra? O Mr. Catra era um funkeiro conhecido nos anos 90, 2000. E ele, numa entrevista dele, ele fazia direito. E ele parou, ele tinha trancado a faculdade. Porque a resposta dele foi o seguinte, perguntaram por quê? Ele falou, porque eu deixei de acreditar na justiça. Justiça só de Deus. Como é que eu vou botar minha cabeça no meu travesseiro, sendo um advogado, sabendo que eu libertei um assassino? Como eu, como promotor, vou botar minha cabeça no meu travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que eu condenei um inocente? Deus está na hora que está você e o seu travesseiro. Você é corajoso ali? Então, querido, não é o que as pessoas veem de nós, é o que nós somos para Deus. E para isso precisa ser corajoso. Para isso é preciso viver o que Deus falou para Josué. Só seja forte e corajoso. Eu continuo gostando de rap, viu, queridos? Não deixei de gostar, não. Eu só mudei a prioridade, eu coloquei ele no lugar dele. Olha, é bom. Não tem como falar que não é. Mas hoje eu encontrei algo muito melhor. Jesus Cristo de Nazaré, queridos. Ele é. Amém? Queria convidar o Arena a ficar de pé.
Olha só. Coragem é fruto de um coração que conhece a presença de Deus. Permanece fiel sob a pressão e responde com obediência. Ela não nasce da autoconfiança, mas da confiança no Senhor. Onde há avivamento verdadeiro, há homens e mulheres dispostos a permanecer firmes, anunciar a verdade e viver de forma coerente com o Evangelho. Queridos, traduzindo para a gente acabar, quer ser corajoso de verdade? Quer ser um homem bacana, top, mas não perante os homens apenas, principalmente perante a Deus? Obedece o que está escrito aqui. Aqui está o nosso manual, aqui está as regras. Sabe, galera que curte rap, que sabe, a nossa vida muitas das vezes foi gangsta, realidade nua e crua, foi underground, independente, mas o maior cristaleiro de todos, ele não rimou, ele não usava assim uma calça larga e um boné igual a gente, mas ele fez a maior revolução de todas. Ele disse uma palavra e mudou o rumo da história. Está consumado. E foi por mim e por você, queridos. Esse Jesus, Ele quer que a gente seja corajoso como Ele. Ele quer que a gente seja assim, dependente de Deus como Ele. Então eu queria convidar você a fechar os seus olhos e aclamar mais uma vez pelo Rei dos Céus, por essa coragem. Pai, nós sabemos, ó Deus, que a coragem é proveniente do Senhor, Deus, que não vem de nós, não é autoconfiança, Pai, mas é nos doar ao Senhor, é o nos entregar a Ti, Deus. E nós clamamos a Ti essa noite, Pai, porque nós queremos ser fortes e corajosos como Josué. Nós queremos ser fortes, Pai, intrépidos como Pedro e João, Deus. E em nome de Jesus, Pai, queremos marcar a nossa geração. Queremos fazer história, Senhor, como esses homens fizeram, por ter sido corajosos e viverem a vontade do Senhor, Deus. Não é sobre quem nós somos, ó Deus, mas sobre o Senhor, Pai. Sempre vai ser pelo Senhor. Então eu peço, ó Deus, que o Senhor venha com o Teu poder, Deus, e derrama sobre nós essa noite coragem, Pai, de nos relacionarmos contigo e verdadeiramente sermos homens corajosos, ó Deus, em nome de Jesus. Afundei meus barcos no cais e eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais e eu me despedi dos meus pais. Carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Será que você consegue declarar isso? Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Somente os que são corajosos, erga suas mãos e declare: pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Se eu não tenho pra onde voltar, só tem você. Somente o Arena Jovem declare: pra onde eu irei? Pra onde voltar? Só tenho você. Pra onde? Pra onde? Pra onde eu irei?
onde voltar. Só tenho você. Palavra de vida eterna. Glória a Deus. Aplaude bem forte ao nosso Deus, querido. Glorifica o nome dele. De vida eterna. Glória a Deus. Bem, queridos, nós estamos encerrando. E antes da gente ir embora, eu queria convidar você a repetir uma oração comigo. Feche os teus olhos e repete comigo. Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e sela com o teu sangue. Querido, você que fez essa oração pela primeira vez, você que veio aqui e entendeu que você necessita de Jesus, levanta sua mão, querido. Vai chegar um líder até você. Vem até aqui na frente que a gente vai orar por você. Onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida. Obrigado, Senhor, por essas vidas, ó Deus, a qual hoje receberam, Senhor, Pai. Nós te damos graça, Senhor, pela vida desses jovens. Deus, que o Senhor, Pai querido e amado, venha fazer a diferença, Pai. E em nome de Jesus, a Tua palavra diz que tudo se fez novo, Pai. Pai, e hoje nós declaramos, Senhor, que o novo se faça na vida desses jovens, ó Deus. Queridos, olha aqui pra mim. Olha aqui, queridos, olha aqui o tio. Olha aqui. É muito bom, né? Receber algo novo. E vocês receberam uma família nova. Vocês querem ver? Fazem festa pra eles, família. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? E se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Pra onde eu irei? E se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Glória a Deus, queridos. De vida eterna. Glória a Deus, que alegria, queridos. Estende as suas mãos, queridos, nós estamos encerrando. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos. Vão em